Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock dessa segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Estou retornando aqui às atividades, tirei um tempinho de folga, entreguei a bolsa subindo e parece que em uma semana o cenário inteiro mudou. O petróleo foi lá embaixo, abaixo novamente aí dos $80 o barril de petróleo Brent. Nós tivemos uma queda superior aí a 5% no Ibovespa na semana passada, então parece que essa semana passada foi uma bela bagunça. Lembrando, tivemos super quarta decisão de política monetária nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Tivemos outros interessantes índices a serem divulgados, como o payroll, que veio bem acima aí das expectativas. Então, o mercado deu uma bagunçada nessa última semana e esta segunda-feira, especificamente o dia de hoje, estamos ainda interpretando essas informações e tomando algumas decisões. Mercado nos Estados Unidos bem volátil, Europa também bem volátil, estava caindo bastante até o fechamento. Agora as bolsas já iniciando aqui esse período de fechamento do mercado por lá, estão reduzindo um pouco as perdas. Então, mercado internacional ainda interpretando a semana passada, tanto os índices divulgados quanto, claro, os indicativos dos comitês de política monetária ao redor do mundo, em especial os Estados Unidos. Nós temos a Ásia funcionando aqui, repercutindo os dados divulgados na sexta-feira. Lembrando, o continente asiático ele funciona em um fuso horário bem diferente aqui do nosso mundo ocidental, principalmente dos Estados Unidos, principal economia do mundo, e não tinha ainda repercutido os dados que foram divulgados na sexta-feira. Então, esta segunda-feira, mesmo que um pouco mais digeridos esses dados do payroll, ainda fazendo bastante força vendedora lá na China. Então, nós temos aqui as principais bolsas praticamente todas em patamar negativo. Xangai caiu bastante, 0,76%. O índice SZSE Component também caindo 1,18%, esses na China. Para Hong Kong, o índice Hang Seng caindo um pouco mais forte, 2,02%, mas pela característica deste índice das ações lá em Hong Kong, um pouco mais volátil do que a China e de que outros mercados, até dentro das normas em comparação aí com outras quedas, outras altas aí que vimos ao longo desse começo de ano. Então 2,02% de queda para Hang Seng, para as ações lá em Hong Kong. Nós temos Taiwan também caindo, o índice KOSPI lá na Coreia 1,70% de queda, único índice em patamar positivo. Índice japonês, bolsa um pouco mais estável, economia bem mais estável lá no continente asiático. Nós temos Nikkei 225 subindo 0,67%. Esta subida, essa disparidade com o restante dos índices não foi suficiente para manter o patamar do Ien, que perde valor hoje em comparação ao dólar. Daqui a pouco eu vou trazer aqui o nosso ranking de moedas, porque o dólar vem ganhando bastante força em comparação às principais moedas do mundo, em especial o euro e o ien japonês. Únicas moedas ali que ganham certa força são de países emergentes, países em desenvolvimento, não muito interessantes, não muito relevantes aqui para a nossa análise internacional. Na Europa, como eu mencionava, os índices caíam um pouco mais forte até o início deste programa e ali por volta do meio-dia e 30, 1 hora, começaram a reverter esse movimento, ou seja, diminuir um pouco as perdas ao longo do dia. Nós temos aqui DAX, que é o principal índice acionário lá da Europa, principal índice da Alemanha, 0,84%, caía acima do 1% e agora no fechamento reduzindo um pouco essas perdas. Neste exato momento, as bolsas encerrando as suas operações nesta segunda-feira. Então, encerrando abaixo das mínimas observadas ao longo desta segunda-feira. FTSE no Reino Unido, basicamente em mesmo patamar, em mesma intensidade a queda, 0,84%, também repetindo esse movimento de DAX. CAC na França caindo 1,34%, aí caindo com um pouco mais de intensidade, também repercutindo essa reavaliação que os mercados internacionais fazem para a economia neste momento, já que os dados dos Estados Unidos vieram acima do esperado. Nós temos o índice Eurostoxx também 50 caindo 1,22%. Então, dia negativo tanto na Ásia quanto na Europa e também nos Estados Unidos, agora com bastante critério, bastante calma nessas negociações, porque todos os índices reduziram as suas perdas. Então nós temos Dow Jones 0,20%,
caía bastante no início deste dia, S&P 500 0,42% e Nasdaq que abriga algumas das grandes empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, caindo 0,45%, chegou a bater ali 1,20% de queda na mínima do dia. Então, essa queda que era bem forte, reduziu aí bastante essa intensidade, 0,45%. Esse é o patamar de agora, claro, até o fechamento do mercado. Ainda tem muita água para rolar e a gente vai trazer todas as atualizações aqui no BMC Stock até às 2 horas e também nos outros programas aqui da BMC News. Então acompanhe aí ao longo de todo o dia. Esta segunda-feira de reajuste, essa segunda-feira de reavaliações sobre o que será da economia para este ano. E falando sobre reavaliações, tivemos um importante dado, um importante boletim divulgado nesta segunda-feira para a economia brasileira, que é, claro, o Boletim Focus, que agrega ali algumas das opiniões do mercado sobre, claro, IPCA, sobre a inflação para o ano de 2023, 2024, 2025 e com o seguinte, PIB, dólar e Selic. Quais foram as relevantes alterações aqui? IPCA, uma revisão para cima da inflação projetada para o ano de 2023. Agora o mercado precifica 5,78%, anteriormente precificava ali em volta de 5,74%, então revisão interessante novamente, consecutivamente, revisando para cima essa projeção de inflação para o ano, mercado fazendo essas projeções e ainda tentando entender qual será o movimento deste 2023. Para 2024, a inflação também sobe na expectativa do mercado, 3,93% ao término de 2024, o IPCA projetado pelo mercado. O que é interessante neste momento é a manutenção da Selic terminal de 2023. O mercado ainda acredita, a despeito, claro, da posição do Copom, da posição do Comitê de Política Monetária aqui do Brasil, falando em intensificar um pouco esse movimento de juros para tentar segurar a inflação, uma cautela um pouco maior, o mercado já olhando com olhos ali de que a Selic pode não cair neste ano. Essa é a análise, claro, de alguns economistas. No entanto, o agregado aqui que reúne no Focus ainda projeta uma queda na Selic para este ano de 2023 de 12,50%. Essa queda é projetada aqui no Focus, mas eu vou abrir daqui a pouco a curva de juros e os traders de bancos, de instituições financeiras, quem opera juros aqui no Brasil, não está acreditando nessa queda, está precificando inclusive uma nova alta de 0,25 ou 0,75 aqui para a taxa de juros no Brasil, pelo menos é o que mostra aqui a nossa curva de juros, os DIs negociados ao longo da semana passada e também no dia de hoje. Tem taxa ali para 2024 em 13,80, em 13,85, então mercado ainda muito incerto sobre juros no Brasil. Tem uma visão do Focus aqui da maioria das instituições financeiras do Brasil projetando a queda, mas no mercado aqui nas negociações diárias a gente ainda vê essa expectativa, essa ânsia por uma nova alta no mercado. Inclusive alta que poderia gerar novas rusgas aí entre o presidente do Banco Central e o presidente do Brasil. Hoje nós tivemos a posse de Aloysio Mercadante lá no BNDES e com essa posse também tivemos algumas falas de Aloysio Mercadante, que hoje assumiu essa posição, de Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, e também do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula bateu bastante no Banco Central, disse que a carta, a ata do Copom, a justificativa do Copom para uma Selic em 13,75 é ridícula, é vergonhosa aqui para o povo brasileiro, e diz que não se explica um juros tão alto no Brasil. Claro, com essas expectativas de alta ainda para a inflação, é uma conta complicada, o que motivará, claro, algumas rusgas ao longo desse mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, entre, claro, o Executivo e agora a independente Banco Central brasileiro, que decide a política monetária aqui para o Brasil. Separei algumas dessas falas que são bem interessantes aqui, em que Lula disse que o BNDES nunca deu dinheiro para os países que são amigos do governo e que é um investimento, aqui um serviço que banca um serviço de engenharia de empresas brasileiras em cerca de 15 países na América Latina e no Caribe, ou seja, defendendo essa posição do BNDES como um grande financiador de obras, claro, promovidas por companhias brasileiras em outros países aqui da América Latina.
A respeito da política monetária, Lula disse que é para isso que o BNDES pode contribuir, para que a taxa de juros caia do jeito que está. Não tem explicação para que o juros seja 13,75%. Ele também reafirmou que achou que o Banco Central independente fosse a solução para o problema, mas o problema está na cultura dos juros altos, ou seja, implicando ao Brasil uma cultura de grandes juros, de juros altos aqui para a nossa economia. Esse é o nosso giro mais internacional, mais de macroeconomia, mas claro, reflete bastante aqui no que está acontecendo no nosso mercado. Se eu abrir aqui o nosso Ibovespa, nós estamos com certa estabilidade, até reduzindo um pouco as perdas do início desta manhã, 0,57% de queda. Nós chegamos a oscilar próximos de 1% de queda, agora reduzindo um pouco esse movimento, acompanhando essa redução das quedas internacionalmente, principalmente na Bolsa dos Estados Unidos, que vem puxando o restante do mercado internacional, agora a 107.871 pontos. Lembrando, há uma semana, antes daquela semana catastrófica da semana passada, nós estávamos aqui próximo dos 114 mil pontos, inclusive disputando essa faixa, disputando uma lateralização nessa faixa de 114, que é muito importante para o Ibovespa, segundo alguns analistas técnicos. A gente perdeu ao longo da semana passada como um todo, no início desse mês de fevereiro, a gente ainda não viu um pregão positivo para o Ibovespa. Então, viemos aqui da faixa de 113.734 pontos até 107.863. Principais destaques negativos do dia. Qualicorp perdendo 7,50%, chegou a perder um pouco mais de 8%. A gente vai ver essa disputa aqui pela primeira colocação, mas Qualicorp cai bem forte e bem descolada do restante dos ativos em patamar negativo. Nós temos aqui BRF, o setor de frigoríficos, ali commodities, mais voltadas à proteína animal, cai bem forte neste dia. A gente tem aqui BRF 6,08% de queda, Marfrig 5,84% de queda, JBS com 2,34%. Quem se descola um pouco desse movimento é Minerva, BIF3 não cai tanto, cai ali próximo de 0, alguma coisa por cento, distante desse restante do setor. Quem cai realmente com bastante força, BRF e Marfrig. Por quê? Alguns relatórios indicam que, para quem tem negócio nos Estados Unidos, este ano de 2023 será um ano de margens comprimidas. As duas companhias têm bastante exposição lá ao mercado norte-americano e puxaram aí esse movimento setorial do segmento de frigoríficos para baixo, aí acompanhando BRF, Marfrig, JBS e Minerva, todas em patamar negativo até este momento. BIF3 acabei de encontrar aqui, BIF3 0,81%. Aumentando um pouquinho a queda, mas ainda longe, distante desses outros ativos. Também temos em patamar negativo Grupo Soma caindo 3,59%, Exetec 4,08%, Localweb 2,34%, Gol Linhas Aéreas 2,31%, Alpargatas, Apivida, Cogna, B3, BTG Pactual e Cash 3 Melios também em patamar negativo, caindo com bastante intensidade nesta segunda-feira. Do lado positivo, quem que faz preço? Quem que segura um pouco essa queda aqui do nosso Ibovespa? Nós temos Natura, 2,79% de alta para a Natura, Raizen também disputando essa primeira colocação, 2,91%. Nós temos aqui Ultrapar subindo 2,60%, um agregado anual em certa estabilidade, 0,32% de alta para a Ultrapar. Vibra também sobe bastante, 2,49%, e nós temos outros ativos aqui como Cielo, Aliança Sonai e Pets em patamar também positivo. Cielo, inclusive, que foi a primeira a divulgar resultados. A gente tem uma série de resultados a serem divulgados para esta semana. Destaco Itaú Unibanco vai divulgar os resultados no fechamento do mercado de hoje. Parece que o mercado não está animado com essa véspera de divulgação de resultados. Nós temos aqui Itaú Unibanco 1,07% de queda no dia de hoje. Quem está fazendo preço bem forte aqui para o nosso Bovespa? Vale perdendo valor, 1,68% de Vale, uma queda interessante, queda que puxa o Bovespa para baixo, porque Vale tem bastante participação aqui na composição do nosso principal índice acionário. BBAS3, Banco do Brasil, novamente aqui em patamar negativo, mas no ano agrega aí uma alta bem interessante, 11,86% de alta
no agregado anual, hoje 0,87% de queda, reduzindo também um pouco esse patamar negativo. Magazine Luiza 1,41%, JBS, como eu mencionava, 2,23%, bastante participação no nosso índice acionário, B3AS3 também em patamar negativo, Rumo 2,83% e Gerdau 0,42%. Quem está puxando para cima? Petrobras 0,93%. Petrobras, que recentemente anunciou uma queda no valor dos combustíveis negociados, mas segundo a Abicom, depois de todas essas quedas no combustível, no petróleo internacionalmente, ainda está bem aquém do que deveria. Aqui a gente tem uma defasagem projetada pela Abicom, a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, de 10% para a gasolina, ou seja, a gasolina teria de cair ainda 10% para operar em paridade com o mercado internacional, e o diesel 17%. Segundo a instituição, a gente teria de ter uma queda aí de 0,29 de 29 centavos para a gasolina nas refinarias e de 64 centavos para o diesel nas refinarias. Esse movimento de queda, claro, ele é um pouco mais comedido. Claro, o petróleo que eu saí de folga estava em $86 e agora o petróleo Brent está em $80. Então, bastante volatilidade para a commodity energética neste começo de ano. Tem que ter um pouco de cautela para a companhia fazer esses cortes, mas segundo a Abicom, bastante defasagem para o combustível. Eu vou para um rápido intervalo, mas na volta eu trago, claro, a Alex André com algumas análises, um bate-papo bem interessante sobre essas falas de Lula e, claro, a repercussão no mercado e nos juros. Mas, claro, depois do nosso intervalo comercial. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso BMC Stock. Estou aqui com uma das ações mais pedidas sempre que a gente abre qualquer mapa, qualquer gráfico, está com qualquer analista de varejo, analista de commodities agrícolas, todo mundo pede para falar de quê? De Oi BR3, hoje caindo 16,98% durante só esse pregão de hoje. A gente vê essas quedas consecutivas desde aquele anúncio de pedido de proteção da justiça, aqui as contas, proteção dos credores. Será que vem uma nova recuperação judicial aí para a Oi? Acabou de sair daquela que foi a maior recuperação judicial já vista aqui no nosso mercado brasileiro. Tinha bastante gente empolgada com ativo, mas agora aqui, ó, 16,98%, voltando aqui a cotação de R$ 1,32. Será que cai de R$ 1 de novo? Será que vai para baixo de Americanas essa ação de Oi? Deixa nos comentários, claro,
qual que é a sua expectativa, é positiva, é negativa aqui para Oi BR3. Oi, inclusive, que teve o seu rating rebaixado novamente, o rating de crédito, pelo S&P, pela instituição S&P, que era de CCC- para D. Se a gente fala que o mercado financeiro tem porão, o fundo do poço tem porão, acho que a Oi já está chegando lá. D de rating aqui de crédito para as ações de Oi BR3, para a empresa de Oi BR3. E nós temos aqui uma matéria interessantíssima no nosso portal de notícias, justamente explicando essa... Eu acabei de fechar aqui a matéria, mas explicando, claro, essa posição de Oi, o que é esse pedido de proteção da justiça, é um caminho para uma nova recuperação judicial. Lá nessa matéria é só entrar no nosso portal de notícias www.bmcnews.com.br. Digital Oi tem uma matéria ali de uma advogada explicando todo o processo que Oi está passando neste momento e, claro, tirando todas essas dúvidas. Eu gostaria, já que a gente está falando de Oi, de convidar aqui para participar dessa conversa Alex André, especialista de investimentos da Sara Invest. Alex, o que será de Oi? A gente achava que estava tudo certo, mas não era amor, era cilada. Gabriel, muito boa tarde, ótima segunda-feira aí para todo mundo. Realmente a questão da Oi é muito difícil, né? Depois, Gabriel, você abre novamente aí a matéria, mostra para o pessoal, porque realmente a gente sempre fala que é um case de advogado, né? Ou seja, com tudo que mexe com recuperação judicial, litígio, né? Realmente nós aqui, né, da análise que eu falo em relação à Sara Invest, a gente tem um desafio muito grande, né, nessas linhas jurídicas para nós entendermos o que realmente está acontecendo de fato. Então essa matéria da BMC ajuda bastante a entender a linguagem jurídica por trás, de uma forma descomplicada, por trás do que realmente está acontecendo com a Oi, né, que realmente ela saiu da maior recuperação judicial da história, né, depois de 6 anos, e agora se preparando para entrar em RJ novamente, Gabriel. Maravilha. O que significaria, Alex André, uma nova RJ para a companhia? Lembrando, foi um processo bem desgastante, tanto para a diretoria da companhia, para os seus funcionários e para os investidores. Demorou bastante tempo, foi bem complicado, foi comemorado pelos investidores quando foi anunciado esse fim da recuperação judicial. Lembrando, não faz tempo não, faz 2 meses aí que a Oi conseguiu finalizar essa recuperação judicial. Se não me engano foi 14 de dezembro, se não me engano. Foi alguma coisa assim, foi no começo de dezembro. Foi 14 de dezembro, por aí. O que significaria uma nova recuperação judicial? Uma nova RJ, é uma nova RJ porque a saída da RJ, Gabriel, depois você até pode colocar as aspas aí, ler umas aspas interessantes, que foram falas muito importantes em relação a esse processo, né, explicando em relação a esse ponto. Mas, sobre a Oi, a gente tem que entender que tem um ponto de vista também em relação a garantias, né? Ou seja, quando ela sai do processo de RJ, lembrando que a Oi tem dívidas aí que giram na ordem de 25, né? Tem gente falando de mais de 35 bilhões de reais, esse valor muito grande, a gente tem um custo da dívida de um carrego muito alto, né? A gente está falando de um CDI, né, num 3,75, né, de um patamar muito alto, isso traz uma despesa financeira muito grande. E, consequentemente, né, quando a gente fala de juros da dívida, quando a empresa entra em RJ, ela consegue trazer um conforto maior. Então, o conforto seria essa RJ. Para a visão do acionista, seria muito ruim. Então, por isso que essa matéria ela consegue trazer muito bem esses aspectos jurídicos que realmente a empresa pode utilizar dentro da sua caixinha de ferramenta, né, para ela entender, né, como que, de uma forma operacional, ela consegue tocar e, consequentemente, não prejudicar, né, a atividade, né, principalmente na linha financeira, que é um ponto que a RJ visa resguardar, né, a própria companhia, para realmente não fechar as portas, enfim, para utilizar realmente como um processo de reestruturação, né, da companhia, e agora saindo de RJ de 6 anos e se preparando para outro, e vamos ver o que vai acontecer, Gabriel. Não foi uma saída, foi um respiro. Falou, não, vamos dar uma respirada aqui e depois a gente entra de novo. Eu consegui abrir aqui, Alex André, essa matéria interessantíssima no nosso portal de notícias, é só entrar lá na internet, www.bmcnews.com.br, colocar Go na barra de pesquisa, Oi na barra de pesquisa, você vai encontrar essa matéria opinativa sobre Oi BR3 por dentro das linhas jurídicas, explicando todo esse processo de recuperação judicial, o que levou a companhia a pedir essa proteção da justiça aos seus ativos, às suas garantias e todas as leis, todos os artigos que implicam, que são aplicados a essa situação de Oi. Então você pode acompanhar tudo isso, claro, lá no nosso portal de notícias. Tem diversas atualizações em tempo
tempo real sobre o que está acontecendo com o mercado nacional e internacional. Tem a nossa programação ao vivo, então para você que assiste no YouTube, você pode assistir no nosso portal de notícias enquanto lê outras informações, enquanto lê outras matérias. Nós temos newsletter, nós temos uma aba apenas de opinião de grandes especialistas aqui do mercado financeiro. Então, um site, um portal de notícias bem completo para você que gosta de informações que geram valor sobre o mercado financeiro e sobre finanças. Eu também tenho algumas outras informações aqui para passar, Alex André, porque nós temos um movimento bem interessante. Se eu conseguir, claro, tocar aqui e abrir a nossa curva de juros, agora um pouco mais leve, um pouco mais desestressada por conta, claro, desse arrefecimento da crise internacional, pelo menos nesse meio de dia. Mas os juros, eles conseguiram aí operar acima da perspectiva da Selic momentânea, ou seja, para o final de 2024, nós tínhamos ali Selic projetada a 13,80, que é acima dos 13,75, 13,85, 14% na Selic negociada aqui para os títulos de dívida. Como que está essa visão? O que pode fazer novamente uma pressão aqui para que o Banco Central tome uma decisão de subida de juros ainda em 2023? O Focus está precificando uma queda, os operadores de mercado, os operadores de títulos estão projetando uma nova alta e a gente fica aqui sem saber o que está acontecendo, quais são as forças, o que pode atuar sobre essa economia brasileira para que nós tenhamos uma nova alta na Selic ainda em 2023. Gabriel, se Focus fosse direcionamento, realmente seria muito difícil. O Focus realmente não acerta. Já falei várias vezes isso, né? É uma crítica que eu tenho com o Focus, né? Operar com Focus é tiro no escuro, né? Então, um ponto que a gente tem mostrado, principalmente acho que ajudou bastante, claro, foi o fator político, né, Gabriel? As falas do presidente Lula, né, questionando o dependente do Banco Central, questionando o nível dos juros atual, até mesmo o Mercadante, né, assumindo agora, né, o BNDES com essa fala de cunho social. Então, tudo isso ajuda, assim, a puxar essa curva para cima e, consequentemente, expectativas de inflação também. Então, leva, né, essa desancoragem, talvez, de uma possível expectativa de queda de juros aqui no Brasil. Para mim não é uma surpresa, tá, Gabriel? A nossa opinião aqui, até mesmo o que a gente tem observado, os últimos dados até em relação à questão de atividade e também com essa questão de governo. Todo mundo já conhece esse governo, nós já tivemos esse governo no passado, não tem como ser diferente. A minha opinião é essa. E a princípio a gente vai ter novos desafios sim a enfrentar e o fiscal é um grande deles e essa foi a fala do Banco Central. O fiscal difícil, a gente tem ali uma questão, né, que a gente, né, fazendo alguns tipos de sensibilidade, a gente consegue observar um grande desafio de fechar as contas, a gente precisa aumentar imposto, né, a carga tributária está muito alta, 34% do PIB atualmente. Então, ou seja, o governo ele quer, né, direcionar recursos, né, para diversas áreas, mas o cobertor é muito curto. Precisa puxar de algum lugar e, consequentemente, a gente não tem para onde puxar, o imposto está muito alto e, ao mesmo tempo, a gente tem debatido sobre possível reforma tributária, né, tem questão de reforma administrativa, tem diversas, maneiras que precisam ser feitas e o governo ele está preocupado agora em questionar Banco Central, independência de Banco Central e o nível de juros atual. É uma brincadeira. Mas, vamos observar aí que realmente, tomara que o governo bote o pé atrás, se preocupe em governar e deixe o Banco Central tocar no que ele sabe, que é política monetária, Gabriel. Chamando, inclusive, de vergonhosa explicação do Banco Central, do Copom. E de cidadão, né? Chamou Exato. Roberto Campos Neto. Exato. Então, colocando em xeque, claro, a independência do Banco Central. Claro, é um processo ainda muito difícil para você reverter essa independência. E não vai ser agora também. Mas colocando em xeque, falando que vai reavaliar ao final do mandato de Campos Neto como que foi essa independência do Banco Central. Lembrando, o Banco Central é independente há pouquíssimo tempo aqui no Brasil. Alex André, muito obrigado pela participação de hoje. Foi um papo, claro, muito interessante neste meio de dia. Nos vemos amanhã no BMC Stock. Obrigado, Gabriel. Grande abraço. Vamos que vamos nessa semana aí. Maravilha. Trazendo aqui algumas informações sobre a moeda norte-americana. Dólar futuro operando em alta, 1,04% de alta, cotado aqui a R$ 5,20. Opa! Eita, que foi embora aqui a minha cotação, mas R$ 5,22 o dólar aqui operando neste dia e trazendo inclusive o ranking de moedas aqui para explicar o que está acontecendo aqui com a moeda norte-americana. Se o mapa puder, não vai me ajudar, mas o que é interessante é o seguinte, no dia de hoje
as principais economias ainda digerindo esses dados do payroll da semana passada, que vieram muito acima do projetado pelo mercado, e o dólar ganhando valor acima de qualquer outra ali, moeda de mercado desenvolvido, inclusive o euro e o ien. Quem ganha ali um pouco mais de valor em cima do dólar é o yuan chinês, mas claro, pouco se comparado ao que o dólar está fazendo em comparação ao restante das moedas internacionais, visto aqui o dólar futuro no Brasil operando bem positivo, 1,04% de alta. Ibov neste momento ainda em 0,54% de variação positiva. Principais destaques: BRF, que agora toma essa primeira colocação com quase 7% de queda, Qualicorp 7,16%, estão disputando essa primeira colocação aqui em quem cai mais nesse pregão de hoje. Marfrig também em patamar negativo, Exetec. Do lado positivo nós temos Ultrapar, Raizen, Vibra e PetroRio. PetroRio agora ganhando um pouco mais de força, um pouco mais de tração neste meio de dia, 1,94% de alta para PetroRio. E agora, claro, para o nosso querido mercado de criptoativos, outrora muito negativo no comecinho ali do dia, com a Nasdaq caindo mais de 1%, com os mercados na Europa também caindo mais de 1%, nós víamos aqui o mercado com um pouco mais de pessimismo. No entanto, esse humor virou e agora a gente tem a maioria dos ativos em patamar positivo, inclusive o Bitcoin, que agora ganha 0,20% de valor. Bitcoin ganha bastante tração nesse começo de ano, é um dos ativos que mais ganha valor. Se nós puxarmos aqui essa variação anual, está acima de 30% de ganho para o Bitcoin. Nós saímos aqui de 16.548 no começo, no primeiro pregão, no primeiro dia de negociação aqui do ano de 2023, chegamos aos 24.255 dólares, patamar muito interessante para o Bitcoin, e agora devolvemos um pouco esse valor, mas não com uma correção muito brusca, não com uma correção muito forte em comparação, claro, ao preço de início desse ano de 2023, oscilando entre os 22.980 dólares e os 23 mil dólares. Então, ainda certa estabilidade para o Bitcoin no mercado de hoje, mesmo com esses dados que não foram interessantes para a economia norte-americana. Tivemos nos últimos 4 pregões, nos últimos 4 dias de negociação, dias negativos para o Bitcoin, mas não tão negativos quanto, claro, as bolsas nos Estados Unidos e a bolsa aqui no Brasil. Neste momento, 22.980 dólares o Bitcoin. Nós também temos movimento parecido em outros criptoativos e outros ativos aqui do mercado. Ethereum ganha 0,90% de valor nesta tarde, em comparação ao Bitcoin. Está fazendo um movimento de recuperação, ganhando um pouco mais de tração depois daquela forte alta do Bitcoin no começo do ano, mais de 37% de variação positiva para Ethereum em 2023. Destaques do dia: SNX 8,44%, nós temos SushiSwap 4,30%, WTC 3,13% e Perpetual Protocol 3,1% de alta. Esse foi o BMC Stock de hoje. Depois do intervalo, nós temos aqui Felipe Nascimento e Alexandre Cabral com o BMC Market. Agora, Felipe Nascimento liberado do BMC Stock, porque, é claro, voltei aqui para apresentar o programa. Tomara que eu traga um pouquinho de força positiva aqui para a nossa Bolsa Brasileira, porque a última semana, não sei se é culpa dele ou não, a gente teve, claro, uma semana bem negativa para o nosso Ibovespa. Eu fico por aqui, mas volto, claro, no fechamento do mercado com a Débora Oliveira às 4 horas da tarde. Tchau, tchau.